Muito bem, irmãos, hoje, como é o dia considerado o Dia das Mães, né? Embora o Dia das Mães seja todo dia, de segunda a segunda, mas hoje convencionou-se comemorar o segundo domingo de maio, o Dia das Mães. E essa semana, então, pensando naquilo que nós íamos pregar nessa noite, compartilhar nessa noite com os irmãos, nós fomos direcionados para falar sobre uma mulher que pode ser considerada um exemplo de mãe, não é? Uma mulher abençoada que foi uma mãe abençoadíssima, né? E nós queríamos falar hoje sobre a mãe de Jesus, né? Sobre Maria, a mãe de Jesus. E eu queria, na introdução, eu sei que nós estamos transmitindo, né, ao vivo, e depois alguém pode assistir, e a palavra de hoje vai ser interessante, porque nós vamos tentar tirar um mito, um mal entendido, que às vezes as pessoas acham que os crentes não gostam de Maria, a mãe de Jesus, né? Como se a gente não considerasse Maria, não é? Como se a gente rebaixasse Maria. E nessa noite nós vamos falar sobre Maria. Vamos falar da importância dela. Vamos falar dos exemplos que as mulheres hoje podem tirar através de Maria, né? Então, vai ser uma boa oportunidade para que aquelas pessoas que às vezes acham, né, que os crentes não gostam de Maria, que falam mal de Maria, não é verdade. E hoje, na pregação, você vai observar isso, né? Como nós vamos aprender muitas coisas sobre Maria e como as mulheres, as mães, nos nossos dias, podem aprender também com essa mulher abençoada e escolhida por Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, agora que vamos meditar e pregar na Tua palavra, ó Espírito Santo, fala conosco, conduz-nos, Senhor. Eu quero me tornar um instrumento nas Tuas mãos, para que fale o Senhor, não eu. Que fale o Teu Espírito, possa usar os meus lábios, a minha boca, e que a Tua palavra seja de edificação para cada um de nós. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu queria começar dizendo, né, que Maria, a mãe de Jesus, ela foi chamada de bem-aventurada entre as mulheres. O que é bem-aventurada? Feliz, né? Maria foi escolhida, né? Foi bem-aventurada entre as mulheres. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia. É certo que a gente vai projetar aqui alguns versículos, mas no texto que a gente abriu, leu no início do culto, está lá em Lucas, capítulo 1. E a gente vai, a partir do verso 26, né, a gente vai ver algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina. Vamos aprender com a palavra de Deus e vamos aprender sobre essa mulher tremenda que foi Maria, mãe de Jesus. Como introdução, nós poderíamos dizer que Maria é uma das figuras mais importantes, poderíamos assim dizer, da história. Talvez também a pessoa mais polêmica da história da igreja.
porque há algumas polêmicas sobre ela e nós vamos ver isso daqui a pouco. Por quê? Porque algumas pessoas colocam Maria numa posição que Deus nunca a colocou. Tá? Algumas pessoas colocam Maria numa posição que Deus nunca a colocou. Isso é importante a gente guardar. Por outro lado, outros deixam de dar a ela, Maria, a honra que o próprio Deus deu a ela. O próprio Deus escolheu aquela menina. Não é? A única maneira que nós entendemos, queridos, de honrar Maria, a mãe de Jesus, é examinarmos as Escrituras, examinarmos a Bíblia, a palavra de Deus, e ver o que a palavra de Deus diz a respeito de Maria, né? E destacar esses pontos para o nosso ensino também e para exemplo, como eu disse, para você que é mãe, né? Maria tem muitas coisas que nós podemos aprender com ela. Então, no início, eu queria falar um pouco o que a Bíblia não ensina sobre Maria, mãe de Jesus. E que algumas pessoas, não é, acabam atribuindo a ela algumas coisas que a Bíblia não diz, que Deus não diz, que Jesus não diz, não é? Muito bem. Primeira coisa que a Bíblia não diz: Maria não é a mãe de Deus. Você já ouviu alguém dizer isso? Que Maria é a mãe de Deus? Com certeza, Maria é mãe de Jesus. E aí o pensamento lógico é: Jesus não é Deus, pastor? É, né? Mas ela não é mãe de Deus. Por quê? A Bíblia nos ensina que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Maria é mãe do homem Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo nela. Jesus, nós aprendemos com a palavra de Deus, ele tinha duas naturezas distintas. Ele era divino, mas ele também era humano. Não é? E é dessa humanidade que Maria era mãe de Jesus. Podemos dizer que, como Deus, Jesus, não teve mãe. Como Deus, não. E como homem, Jesus não teve pai, porque ele não foi gerado por José. A Bíblia diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Agora, preste atenção nisso aqui. Deus sempre existiu. Deus sempre existiu. Aprendemos que ele é eterno, que ele não tem princípio e nem fim. Ele é o Criador de todas as coisas, do universo, do sol, da lua, das estrelas, dos mares, dos oceanos, né? Deus, ele é pré-existente a todas as coisas e a origem de todas as coisas. Antes de todas as coisas existirem, ele era. Então, Maria não pode ser a mãe de Deus, porque a gente sabe que Maria nasceu numa cidade em Israel, ela viveu tantos anos e morreu, não é? Como Maria pode ser mãe de Deus que é eterno? Deus não tem fim. Então, muitas pessoas confundem ao dizer que Maria é mãe de Deus, porque é mãe de Jesus, é mãe da parte humana de Jesus. Mas nunca podemos esquecer que Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana
e a natureza divina. Segunda coisa que a Bíblia não diz que Maria é: Maria não é imaculada, sem mácula, sem pecado. Há quem afirme que Maria não pecou. Não é verdade isso. A Bíblia não diz isso, né? A tese de que Maria não herdou o pecado original, nem tampouco cometeu nenhum pecado em toda a sua vida, ela não tem amparo nas Escrituras, na palavra de Deus. Aliás, para que vocês tenham uma ideia, a doutrina da Imaculada Conceição, Maria, aconteceu em 1854. Foi o Papa Pio IX, no dia 8/12 de dezembro de 1854, que criaram, então, num sínodo lá, uma doutrina de que Maria era imaculada, sem pecado. Antes disso, a igreja, lá no início, ela não ensinava isso, não pregava isso, né? Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, o que a Bíblia diz? Ela diz que todos nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós herdamos o pecado dos nossos pais. Não foi diferente com Maria. Não foi diferente com Maria. E é interessante que a própria Maria se reconhece pecadora e chamou Deus de seu Salvador. Coloca para nós, por favor, aqui, Lucas, versículo 1. Nós vamos ler 46 e 47. Eu pedi para vocês ficarem abertos, vocês podem olhar aí agora. Nós vamos ler os versículos 46 e 47, tá certo? Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela se alegrou porque o Senhor Jesus era o Salvador dela, como é meu e como é seu, não é? De todos aqueles que creem. Um outro detalhe que a gente vai encontrar de Maria é que ela ofereceu um sacrifício pelo pecado quando foi levar Jesus ao templo aos 8 dias de vida. Lucas, capítulo 2, versos 22 e 24. Olha aqui, ó, Lucas 2, 22 e 24. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, levaram Jesus para o apresentarem ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então observem, queridos, que os próprios pais de Jesus, Maria, né, levou oferendas que eram oferecidas pelos seus pecados, pelo pecado do povo, não é? Terceira coisa que a Bíblia não diz que Maria é, e algumas pessoas afirmam isso. Dizem que Maria é mediadora ou intercessora, que Maria ela intermedia a nossa relação com Deus, com Jesus, né? Que ela é nossa intercessora. Outra vez, a gente precisa raciocinar um pouco. Olha só, somente Deus pode ouvir as nossas orações. Primeiro. Segundo, somente Ele é digno de receber culto. Há muitas pessoas que cultuam Maria e fazem orações, não é? Estão em desacordo com o que a Bíblia diz.
A Bíblia não diz para nós cultuar a Maria. Ela não diz isso. E nós vamos chegar na importância da Maria. Não se preocupe, daqui a pouco a gente vai falar. A gente está só falando daquilo que ela não é, segundo a Bíblia, né? Agora, se Maria fosse intercessora, se ela fosse alguém mediadora, Maria teria que ter o quê? Os atributos de Deus. Que atributos? Ela precisaria ter os atributos da divindade, como onisciência, onipotência, onipresença. Por quê? Para ouvir todas as orações que são feitas aqui no Japão, nos Estados Unidos, na Grécia, na Rússia, na China. Só um Deus onipotente, onipresente, pode ouvir todas essas orações. Maria não era onipotente, onipresente. Ela não tinha, não é, os atributos que são exclusivos de Deus. Como é que ela pode ouvir e ser intercessora? Biblicamente, é impossível que isso aconteça. A Bíblia diz claramente que Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. Olha aqui, ó, 1 Timóteo 2,5, coloca na tela para nós aí. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É o que a palavra de Deus diz. Veja que nada do que eu estou dizendo são as minhas palavras, e sim o que a Bíblia está dizendo. Tá certo? Um outro texto que nós vamos ver é João 14,6. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Ele é o único intercessor. Logo, Maria não pode ser mediadora e nem intercessora. Uma outra coisa que a Bíblia nos ensina, né, é que Maria não é corredentora, como alguns afirmam, né, que ela participou da redenção. A salvação, a Bíblia diz que é a obra exclusiva de Deus. Ninguém pode acrescentar nada ao que Deus fez através do seu Filho Jesus. A Bíblia deixa claro que o sacrifício de Cristo foi completo, total, suficiente. E lá em Atos 4:2 fala sobre isso. Atos 4:2, olha aqui, ó. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus, acho que eu anotei errado. 4:12, perdão, 4:12, é 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva, só Ele é Salvador. Então, não podemos dizer que Maria é corredentora com Deus. Uma outra coisa que afirmam sobre Maria é que ela permaneceu na virgindade perpétua, que ela permaneceu virgem. É outra coisa que não se sustenta pela palavra de Deus. Maria teve outros filhos. Mateus 1:25. Olha o que diz esse texto aqui. Contudo, José não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome
de Jesus. O texto é claro que ele não a conheceu. O que é conhecer? Não é, oi, como vai? Meu nome é Josias, o seu? Não é isso. Conhecer aqui é a relação de marido e mulher, de ter a intimidade de um casal. Então ele está dizendo que enquanto Jesus não nasceu, José não a conheceu, José não teve relacionamento com ela. Se ela tivesse casada com José, e ela casou, não é, com José, sem ter relações com ele, não é? Isso sim seria motivo de transgressão. Eu queria mostrar um texto para vocês, 1 Coríntios 7,5. 1 Coríntios 7,5. Olha o que diz aqui. Não vos priveis um ao outro. Esse privar aí está falando de relacionamento sexual, de marido e mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por motivo, ou melhor, por mútuo consentimento, ou seja, os dois concordando, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes. E esse ajuntar está falando de relacionamento normal entre um homem e uma mulher, casados, não é? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Esse texto aqui é muito claro, não é? Quando ele fala sobre essa questão do casamento. Ele casou. E nós sabemos, a Bíblia é clara, de que o relacionamento sexual do marido e da mulher não é pecado, como algumas mamães antigas, né? Bastante tempo atrás, achava que a relação sexual era algo nojento, impuro. É algo precioso, criado por Deus, dentro do casamento. Fora do casamento é pecado. Fora do laço do relacionamento do casamento é fornicação, é adultério. Mas dentro do casamento é bênção. Deus criou o sexo para o homem e para a mulher. A Bíblia também é clara, queridos, em informar que Maria teve outros filhos. Vamos ver isso na palavra de Deus? Mateus 13, 54 a 56. Mateus 13, 54 a 56. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este, referindo-se a Jesus, não é este o filho do carpinteiro? José era carpinteiro. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, não é? E não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem todo esse poder, tudo isso? Observem claramente, não é, que a Maria viveu uma vida normal de marido e mulher com José, não é? Uma outra coisa que falam, e a última, depois a gente vai ver o que a Bíblia diz sobre Maria, tá bom? Vimos até agora o que a Bíblia não diz. Maria não foi assunta ao céu, porque há igrejas que fazem essa afirmação, que ela subiu, que ela ressuscitou e subiu, e está à direita, está no céu, à direita, à esquerda, né? No dia 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII promulgou o dogma de que o corpo de Maria ressuscitou da sepultura logo depois que ela morreu.
que o corpo e a alma se reuniram e que ela foi elevada e entronizada como rainha do céu, recebendo o trono à direita do seu filho. Onde é que está isso na Bíblia? Aonde está isso na Bíblia? Está num dogma. O que é um dogma? O dogma é uma igreja que se reúne como se fosse uma assembleia e elas estudam, resolvem que nós vamos a partir de hoje decidir isso aqui é dessa maneira. Foi assim que aconteceu. Essa questão da assunção de Maria, nos primeiros séculos não existia essa afirmação. Isso veio acontecer posteriormente a partir de 1950. Então, Maria não está à direita do Pai como Jesus intercedendo por nós. Agora, vamos ver o que a Bíblia diz sobre Maria, e diz muita coisa boa. Muita coisa boa, e nós vamos aprender agora. Primeiro, a Bíblia diz que Maria foi uma mulher agraciada por Deus, escolhida por Deus. A primeira vez que Maria aparece na Bíblia, ela está diante de um anjo. E esse anjo traz uma mensagem do céu para ela, e a chama de muito favorecida, no verso 28, aí do texto que lemos de Lucas 1. E o verso 30 diz: e achaste graça diante de Deus. Observe, Maria não foi escolhida para ser mãe do Salvador por suas virtudes. Simplesmente a graça e a misericórdia de Deus escolheu Maria. Escolheu Maria, não é? Dentre tantas moças daquela idade em Israel, Maria foi agraciada, escolhida. E essa escolha, como a nossa salvação, ela teve origem na graça de Deus e não em qualquer mérito dela. Nós já aprendemos sobre isso quando falamos de salvação, não é? Nós somos salvos pela graça e não por alguma coisa que nós façamos. É a graça e a misericórdia de Deus que nos salva. E é interessante que a ênfase da mensagem do anjo que se apresenta a ela estava na criança e não em Maria. Olha o que o anjo diz aí nos versos 31 a 33. Né? Você pode ler que está com a Bíblia aberta aí. O filho seria grande. O filho, não Maria. O filho seria grande. Né? O nome da criança resumia o propósito do seu nascimento, está aí no verso 31. Mas eu vou pedir para colocar em Mateus 1, 21. Mateus 1, 21. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja que a ênfase não é na Maria, é em Jesus. É o ente que vai ser gerado no ventre dela, que a pessoa principal nessa situação. Então, dentre aquelas mulheres, Maria foi agraciada. Então, Maria é uma mulher abençoada, escolhida, agraciada. Segunda coisa, Maria foi uma mulher disponível para Deus. Uma coisa, então, agora para nós aprendermos aqui. Mulheres precisam estar disponíveis para Deus. O que ela diz para o anjo? Aqui está a serva do Senhor. Essa frase resume a sua filosofia de vida, de querer fazer a vontade de Deus. Maria se coloca nas mãos de Deus para a realização dos propósitos de Deus. Maria é uma mulher tão abençoada que ela diz: eis-me aqui, que faça-se em mim a tua vontade. Maria dá um exemplo de ser serva, ela está pronta, ela se entrega por completo ao Senhor. Usa-me, Senhor, estou aqui, mesmo com aquela notícia que para ela era algo
extraordinário, mas ela diz: eis-me aqui. Uma outra coisa que a gente aprende com Maria: Maria foi uma mulher disposta a pagar alto preço. Você está disposta a pagar alto preço por Jesus? Ela estava disposta a correr todos os riscos para fazer a vontade de Deus. Aí no verso 38. Observe que o anjo só falou com ela e não falou com outras pessoas. Imagine explicar isso para a família dela. Papai, mamãe, eu estou grávida. Que isso, minha filha? O que você fez? Eu não fiz nada. Foi o Espírito Santo. Sei. José mudou de nome? Seria mais ou menos o que as pessoas diriam para ela. E ela estava disposta a pagar esse preço. A incompreensão das pessoas. Porque nunca ninguém tinha sido gerado uma criança pelo Espírito Santo. Nunca antes, nem nunca depois. E agora, como é que explica isso para a sociedade, para os parentes, para os amigos? Maria passou o resto da sua vida sob uma nuvem de suspeita por parte da família e aquela vizinha, aqueles vizinhos fofoqueiros. Ih, você viu? Ó, Mariazinha está grávida. Ela veio com a história que é o Espírito Santo. Você acredita? Imagina a marocagem, né? Lá em Nazaré. As mulheres falando de Maria. Maria não tinha nenhuma garantia. Veja, quando o anjo fala com ela, ela não sabia se o seu noivo José entenderia e acreditaria nela, nessa concepção miraculosa. Ela teve que enfrentar o homem que ela amava José, e dizer para ele que estava grávida. E José ia tomar um susto, ele sabia que não tinha tido nada com ela. Como é que ela está grávida? Maria correu o risco não só de ser abandonada pelo noivo, mas ela poderia ter sido, sabe o quê? Ela poderia ter sido apedrejada em público. Esse era o castigo para uma mulher adúltera, uma mulher que pulava a cerca. Ela já estava comprometida com José, estava noiva de José. E José poderia requerer o apedrejamento dela. Mas Maria, fabulosa, ela se dispôs a pagar um alto preço para se submeter ao chamado de Deus. Será que nós estamos dispostos a pagar um preço para fazer a vontade de Deus, ainda que os outros falem mal de nós? Maria é uma mulher bem-aventurada entre as mulheres e não acima das mulheres. Esse é um texto importante, é uma informação importante que esse texto traz. Quando Isabel foi visitá-la, Isabel, cheia do Espírito Santo, declara duas verdades sobre Maria. Primeira, Maria é bem-aventurada entre as mulheres. Verso 42. Isabel não coloca Maria acima das outras mulheres. Ela diz que ela é bem-aventurada entre as outras mulheres. Bem-aventurada é feliz. Maria, no verso 43, ela é mãe do Senhor. Olha o que acontece. Quando Isabel vai visitar Maria, João Batista, que estava lá no ventre de Isabel, estremece no ventre de Ana por causa de Maria. Mas por causa de Jesus que está no seu ventre. Veja, ele estremece não por causa de Maria, mas por causa de Jesus.
O grande personagem daquele encontro era o filho, entre Isabel e Maria, era o filho de Maria, o Senhor Jesus. Agora, o verso 45 diz, sabe por que Maria é feliz? Por que Maria é feliz? A Bíblia diz que ela era feliz, bem-aventurada, porque creu. Isabel diz assim, ela é feliz porque creu em Deus. Maria reconheceu que por ser mãe do Salvador, ela seria considerada uma mulher feliz por todas as gerações, porque o Senhor, Deus, havia escolhido Maria para ser mãe do Senhor. Quinto lugar, Maria é uma mulher que reconhece que Deus está no controle da história e engrandece a Deus pelos seus atributos, pelas suas obras. Olha o verso 46 a 49, Maria nos fala da soberania de Deus, de agir e intervir no curso da história. Maria diz que Deus é poderoso, verso 49, que Ele é santo, verso 49, misericordioso, verso 50, justo e fiel. Maria reconhece que Deus age por meios estranhos e não convencionais. Uma outra coisa que aprendemos com Maria é que ela demonstra a sua profunda necessidade de Deus. Ela reconhece necessidade de salvação. Quando ela diz, meu Salvador, a gente leu aqui os versos 46 e 47, ela reconhece que o sentido da vida é exaltar e glorificar a Deus e se alegrar nele. Lá no verso 48 a 49, ela reconhece que agora todas as gerações a considerarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas em sua vida. Quero andar um pouco mais rápido por causa do tempo. Maria é uma mulher que está sempre pronta a andar com Deus quando as coisas parecem complicadas. Olha que coisa interessante que aprendemos com Maria. Ela viaja 130 quilômetros a pé ou de jumento nos últimos dias de gravidez, sendo que o menino que ela tinha na barriga era o filho do próprio Deus. Ela podia dizer, nananina não, o quê? Eu andar 130 quilômetros, mas não vou mesmo. Não, ela é humilde, ela está pronta a obedecer. Dar à luz a meu filho, que herdará o trono de Davi, e reinará para sempre, numa manjedoura, no lugar onde os animais comem. Não, isso não. Maria não teve isso, não é? Ela aceitou a situação de dar à luz ali numa manjedoura, num lugar humilde. Quantas lições aprendemos com Maria, mesmo sabendo que no seu ventre estava o Filho de Deus, ela não lamenta, não murmura, não se exalta, não é? Dá à luz sem médico, sem parteira, sozinha naquele lugar. E depois, quando a criança nasce, ela precisou ir com o seu filho para o Egito, atravessar o deserto do Sinai. Ela poderia dizer, não, agora não, o filho já nasceu, é filho de Deus. Não, eu não vou para aquele lado, vou passar pelo deserto, vou me sentir desterrada em outro lugar, perseguida, ameaçada. Né? Para onde elas vão? Elas vão para um lugar onde ninguém as conhece, onde todos os vínculos, seus familiares, ela não conhece. Mas a gente aprende com Maria a sua humildade, que foi o bastante para ela fugir, para ela aceitar a orientação de Deus. E ela foi corajosa por enfrentar os perigos do deserto.
Uma outra coisa que a gente aprende com Maria: educar o filho em Jerusalém, em Nazaré, não em Jerusalém, em Nazaré. Nazaré era considerada como o fim do mundo. Pensa num lugar lá de São Paulo, aquele lugarzinho bem perigoso, que ninguém quer morar. Era mais ou menos assim que Nazaré era considerado. Era um dos maiores antros de ladrões e prostitutas da época. E Maria dizia: mas é aqui que eu vou educar o meu filho, o Filho de Deus, né? Houve até um comentário: de Nazaré pode vir coisa boa? Essa era a sina de Nazaré, mas foi lá que ela criou seu filho. Maria, mãe de Jesus, tem o privilégio de ter nos braços o Filho de Deus, o seu próprio Salvador e Senhor. O anjo disse para ela que o seu filho seria filho do Altíssimo. E Jesus, como Filho de Deus, ele pré-existiu a sua mãe. Porque a Bíblia diz que ele é Pai da eternidade. A Bíblia diz que o universo, João 1, que tudo foi criado por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele é anterior a Maria. Maria torna-se discípula de Jesus. A última vez que Maria aparece na Bíblia, ela aparece com os demais crentes depois da ressurreição. Maria tomou lugar com os outros cristãos, nem separada, nem acima deles. Ela fez parte do discipulado, dos discípulos de Jesus. Por exemplo, no Pentecoste, todos estão reunidos e todos são cheios do Espírito Santo. Não diz que Maria foi mais cheia do que os demais, nem que ocupou um lugar de destaque sobre os demais. Maria estava lá, no dia de Pentecostes. Na verdade, seu lugar doravante é discreto. Seus filhos Tiago e Judas, eles são até mencionados, escreveram livros na Bíblia, mas Maria não é citada nem mesmo pelos apóstolos, nem pelos seus próprios filhos, o que não diminui a sua importância. Para concluir, queridos, Maria é uma mulher digna de ser imitada, não só pelas mães, mas por todos nós que nos chamamos cristãos. Por causa de quê? Por causa da sua humildade. Ela não se usurpou o fato de ser a mãe do Salvador. Pela sua coragem, pela sua abnegação, pelo fervor demonstrado, pela fidelidade a Deus de passar o que ela passou, a suspeita que tiveram dela. A Bíblia fala que Maria foi uma mulher que esteve pronta a correr todos os riscos para realizar a vontade de Deus em sua vida. Olha que lição tremenda para mim e para você, que Maria traz para nós. Ela esteve disposta a realizar qualquer coisa, correr todos os riscos, para aquela frase que ela disse: faça-se em mim a tua vontade. Queridos, que Deus possa nos ajudar, a mim e a você, a sermos imitadoras dessa bem-aventurada mulher. Que possamos lutar para que as pessoas a honrem, não colocando-a num pedestal. Como a gente viu, pedestal esse que jamais Deus a colocou, e nem ela jamais aceitaria.
Mas Maria é um exemplo a ser imitado, como uma humilde serva de Deus. Então, nessa noite, queridos, onde estamos terminando nesse dia a comemoração do Dia das Mães, que a gente possa pensar na mãe de Jesus, nos exemplos tremendos dessa mulher abençoada, dessa mulher que correu todos os riscos, pagou todos os preços, para ser uma serva obediente, para que se cumprisse nela os propósitos de Deus. Será que nós estamos assim dispostos a pagar qualquer preço para que Deus possa cumprir em nós os seus propósitos? Pense nisso, reflita nisso. Essa reflexão é para mim e para você. Maria é exemplo de humildade, de devoção, de fidelidade, de coragem. Um exemplo a ser seguido. Que Deus, então, nos abençoe com essa palavra nessa noite. Daquilo que aprendemos sobre essa mulher fantástica, essa mulher abençoada, e que tem tanto para nos ensinar. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez.